Oi, gente, eu sou a Rose, bem-vindos a mais um vídeo. E chegou o dia, lembra da receita misteriosa que eu comentei no vídeo anterior? Ah, você não assistiu? Pode deixar, eu espero, vai lá ver e depois volta aqui para esse vídeo. Pois é, a receita misteriosa é pão de torresmo. Esses dias minha sogra comprou um pão de torresmo e por fora ele era bem bonito, aquela expectativa, e não tinha quase torresmos. Era bem espaçado entre o pão na hora que cortou. Então foi uma decepção. E como eu não aceito decepções, falei, vou fazer meu próprio pão de torresmo bem recheado, com torresmos que você consiga comer, não que fique lá duro, né? Aí não tem muito a ver com o pão. Então eu fiz a receita do torresminho mega crocante do vídeo anterior para utilizá-los na receita do pão de torresmo. E cá entre nós, é um dos melhores pães que eu já fiz na vida. Sério, para não dizer o melhor. Gente, que pão maravilhoso! E olha que de pão eu entendo, eu sempre fiz muitos pães, né? Aqui no canal tem inúmeras receitas de pães. Então, se eu estou falando que esse pão é bom, é porque é bom. Sem mais delongas, vamos fazer pão. Os ingredientes da massa do nosso pão são os seguintes: 3 colheres de sopa de açúcar refinado, meia colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico instantâneo, o fermento para pão, um ovo, 350 ml de água em temperatura ambiente, 2 colheres de sopa de banha, a própria banha que eu já fiz quando preparei os torresmos, então você já aproveita. E farinha de trigo, vamos usar entre 650 até 800 gramas, varia muito da marca da farinha. Então você separa uma quantia e vai acrescentando de acordo com a necessidade. Então vamos começar. Aqui no bowl eu vou colocar todos os ingredientes: o açúcar, o fermento, o sal, o ovo, a banha. Se você tiver comprado um torresmo pronto e não tiver banha, pode usar manteiga. Mas vai por mim, com banha fica bem mais gostoso. Principalmente essa banha caseira, né? Que é bem mais saborosa. Vou dissolver aqui um pouquinho o ovo. Pouca coisa, fazer pão é fácil, você só precisa ter muque na hora de sovar. Já acrescento a água toda, temperatura ambiente, não precisa se preocupar, é água morna. Temperatura ambiente dá super certo. A farinha, eu coloco uma parte e depois o restante eu vou acrescentando aos poucos. Começo aqui com a espátula e depois, não tem jeito, é mão na massa, né? Quando começa a ficar pesado. Por enquanto, dá pra ir mexendo ainda. Olha, a farinha já vai quase toda. Por isso que eu digo que a quantidade é bem, assim, relativa de farinha. Você tem que ir sentindo a massa. Ficou pesado aqui. Vamos começar. Já coloquei quase toda a farinha, talvez eu tenha que pegar até mais um pouquinho. Depois que você pega a sensibilidade na mão da quantidade de farinha do pão, aí não tem mais erro, você acerta toda vez. Ah, não vai precisar muito farinha mais não, ó, já tá chegando. Chegando na quantidade de farinha, porque sovar, sovar ainda vamos sovar muito. Pelo menos 10 minutos até essa massa ficar bem lisinha. Então, força e vamos sovar. Sovei a massa aqui uns 10 minutos. E eu precisei pegar mais um pouquinho de farinha, no total foi uns 750 gramas, mais ou menos. Aí você vai acrescentando a farinha aos poucos, para a massa não ficar muito dura e seca, né? Às vezes você pensa, tá grudando, e vai acrescentando farinha. Às vezes só sua mão tá grudenta e a massa já não tá mais. Então tem que ser bem aos poucos. A massa tem que ficar assim, uma massa firme, mais macia e bem lisinha. Agora eu vou formatá-la aqui para deixar crescendo. Prontinho, deixamos crescer até dobrar de volume. Vou cobrir com um pano de prato e vamos preparar o torresmo enquanto isso. Aqui estão os torresminhos, a receita que eu já ensinei para vocês, né, essa semana no canal. É um torresminho que ele não fica duro aqui a casquinha, né?
crocante, mas não é aquele que você nem consegue morder, quebra seus dentes. Então, eu vou poder utilizar com a casquinha. Se você tiver um torresmo muito duro, você vai ter que separar só essa parte mole dele. Não pode deixar a casquinha, que aí fica ruim na hora de comer o pão. Então, sugiro que vocês façam a minha receita de torresmo para fazer esse pão e já usa a banha na massa e dá tudo certo. Agora, colocar os pedaços assim também não fica tão interessante no pão. O que eu vou fazer? Bater no processador. A quantidade de torresmo é bem a gosto, não existe uma medida certa. Então, eu vou bater um pouco, vou ver quanto fica na massa, né? Aí, qualquer coisa dá pra processar mais depois. Mas é interessante que ele fique bem torresmudo. Quando você faz esse torresmo com a casquinha não tão dura, só crocante, fica com uma textura bem melhor no seu pão. Vamos bater? Os torresmos ficaram assim. Eu deixei ele um pouco pedaçudinho, que eu gosto de sentir, né? Ele na massa do pão. Tem quem gosta de deixar bem aquela farofinha. Aí fica ao seu critério, se quiser deixar bem farofinha, bem miudinho, ou como eu, assim, pedaçudo. Mas vai por mim, assim faz toda a diferença no resultado. Agora, esperamos a nossa massa crescer para poder modelar o nosso pão. Bom, passou aproximadamente 1 hora e pouquinho. Eu gosto, além do pano, colocar uma tampa assim, que aí fermenta melhor a sua massa. E olha que linda! Quer ver se a massa fermentou bem? O teste é o seguinte. Faz esse buraco assim. Perfeita. Deixa eu colocar ela aqui na bancada. Hoje tá calor, então a massa tá crescendo muito bem. Eu pretendia fazer só um pão, mas como vai rechear, eu vou ter que fazer 2. Um eu vou fazer bem pequenininho, então vou separar uma parte aqui da massa. Vou dar uma leve enfarinhada, que apesar de ser um tapete de silicone, fica melhor para abrir a massa. Vou usar o auxílio de um rolo. Aqui eu tenho uma forma de 30 centímetros. Eu vou abrir mais ou menos do tamanho dela, para poder caber certinho, né? Então eu vou abrir nessa posição aqui. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass. Abri mais ou menos nessa espessura de um dedinho mindinho pequeno. E aqui eu vou espalhar o torresmo, que nós já trituramos anteriormente. Pode espalhar bem, que esse pão tem que ficar recheado. Bem recheado. É aquele formato clássico, sabe? Só enroladinho. Olha, quando você faz um pão recheado, ele cresce, fica grandão. Por isso que não deu para usar toda a massa em um pão só. Aqui onde se encontra a ponta, eu gosto de apertar bem para que não abra. Vem aqui com a nossa forma e colocar o pão. Ó, não teria como usar com aquela outra massa, né? Esse outro vai ser pequenininho. Eu esqueci de mencionar, eu unto a forma com banha. Ou seja, você faz o torresmo e já usa em tudo, né? Essa forma tem uns 25 centímetros, mais ou menos. Poderia ser até menor. Então, vou distribuir alguns torresmos nessa aqui também. Se você não tiver mais torresmo, lembra de guardar um pouquinho para decoração. Eu tenho mais ali, que eu vou fazer mais um pouquinho, né? De farofinha para decorar. Que o pão precisa ser bem recheado, que ele cresce muito. Vamos dar uma enroladinha aqui. Eu tô puxando um pouco. Que esse é bem menorzinho. Aí o final é a mesma coisa. Eu sempre dou esses beliscões. Olha, ficou bonito. Muitas padarias vendem o pãozinho assim menor, né? Agora eu vou deixar ambos cobertos, crescendo. Depois finalizamos pincelando, decorando para poder assar. Vou deixar aqui cobertinho com pano de prato. Passou mais ou menos 30 minutos. Olha como o nosso pão cresceu e ficou enorme.
Esse aqui parece que não cresceu muito, mas é porque era bem menos massa, cresceu também. Agora eu vou bater uma gema com uma colher de sopa de leite para poder pincelar os nossos pães. Prontinho. Pegar aqui o pincel. Enquanto isso, o nosso forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Vamos pincelar direitinho para ficar um pão lindo, né? Douradinho. E para ajudar a grudar os torresmos. Porque a massa é muito lisa, a superfície, não ia fixar bem. Pincelar o pequenininho também. Que na verdade nem vai ficar tão pequeno. E aqui tem uma farofinha do torresmo, né? Que eu reservei, eu moí mais um pouquinho. Vamos colocar para decorar. O pão cresceu tanto que é até um pouco difícil para colocar. Esse aqui é um pouco mais fácil, ó. Só salpicando assim. Dá uma sentadinha, né? Eu gosto de colocar bastante torresmo para decorar, porque, né, nós comemos primeiro com os olhos. E aí fica com uma aparência tão chamativa. Fica lindo. Aí, se você quiser colocar alguns torresmos inteiros em cima também, pode colocar. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Então, agora é o forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos, 55. Varia muito de forno para forno. Sentiu o cheirinho de pão assado, tá douradinho, tá pronto. Olha que lindo, gente! Nossos pães ficaram 50 minutos no forno e, gente, olha que coisa mais linda! Né? É uma obra de arte. Agora é a parte difícil, tem que esperar dar uma esfriadinha, uns 30 minutos, para tirar da forma e poder fatiar o nosso pão. Coloca sempre sobre uma grade para não criar umidade no fundo da forma, né? E o pão acabar molhado. Então, vou aguardar aqui e volto mostrando o resultado final dentro dos nossos pães, que já só de olhar para eles dá para ver que estão maravilhosos, né? Coisa linda! Gente, deixei aqui descansando os nossos pães. Eu vou desenformar o pequeno. Então, vamos lá. Aqui é um pouquinho difícil para desenformar, porque o torresmo fica querendo escapar, né? Mas aí a gente coloca de novo, não tem problema. Olha que lindinho! Vamos cortar para ver como ele fica por dentro? Acho que eu já vou cortar logo aqui no meio. E vocês viram, né, que esse pão aqui, ele era bem pouca massa. E olha o tamanho do pão que saiu. Tá bonito? Recheado, hein? Esse aqui, olha, ficou caprichado, gente. Muito torresmo e pão extremamente macio. Olha, ele desfia. Olha como fica com o torresmo. Uma delícia. Olá! Oi, e cá estou eu novamente para provar essa deliciosa receita misteriosa que a Rose ia fazer com os torresmo, olha. Né? Falamos naquele vídeo que ia ter uma receita. Olha a fofura desse pão, gente. Olha o Clever maldoso amassando. E vai caindo os torresmo no prato. Uma maldade sem fim. Tô louco pra provar. Nossa, só o torresmo em si tava gostoso, imagina com pão. Então não passe vontade, pode provar. Vou pegar aqui. E nós não passamos nada, gente. É só o pão e o torresmo. Geralmente quando faz pão fresco passa manteiga, né? Precisa? Não, né? O torresmo dá sabor na massa. Nossa, mas é o melhor pão de torresmo que eu já comi na vida. É muito gostoso. Esses granulados dele. Ah, né, essa que fica farofinha de dentro. torresmo, né? Nossa, que delícia, meu. Deixa eu segurar o prato pra você desfiar o pãozinho pra mostrar pra eles. Nossa, ele sozinho já, ó. Ó, só levantando.
É aquela massa de pão, gente, estilo... Olha, caiu sozinho. Nossa senhora, tá muito fofo, muito gostoso isso aqui. Olha. É estilo aquela massa de pão de forma japonesa que desfia, né? Essa é uma das características dos pães japoneses, desfiar. E esse aqui ficou no estilo. E um pão de torresmo. Nossa, que delícia. Come esse miolinho aí. Prova um pouquinho. Vou provar também. Gente, tá Nossa. divino. Eu gosto de pão com manteiga, mas esse aqui não precisa. Sério. Faz só aquele cafezinho básico, né? Um cafezinho com leite. Nem vou falar mais nada, só vou comer. Um conselho pra vocês, façam. Façam que vocês não vão se arrepender. A receita do torresmo, o vídeo anterior, né? Como mencionamos, faz o torresminho, tem sua banha caseira e depois esse pão maravilhoso que vai ser o melhor pão da sua vida. Nossa, o melhor pão da vida mesmo. Né? Macio, macio. E ele pega o sabor do torresmo. O torresmo solta um pouquinho de banha, assim, maravilhoso, né? Então é isso, esperamos muito que vocês tenham gostado dessa receita, que fiz com muito carinho. O Kleber gostou, é claro, dá pra ver na cara dele. Vamos ficando por aqui, um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Olha. Agora é só aproveitar. Olha, desfia, gente. Uma delícia. E esse torresminho em cima. Olha que maldade.